Habemus Papam. Olá malta e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na rubrica Zuga Religião. Havemos Papa, portanto temos efetivamente um novo Papa, Leão XIV, eleito após 2 dias de conclave. E hoje vamos ver aqui um pequeno comentário que eu apanhei aqui na televisão, na comunicação social, e depois, para além de comentar este pequeno excerto, vou-vos dar também aqui a minha primeira reação, por assim dizer, à eleição deste novo Papa. Vamos então ver aqui este comentário. E eu creio que pelo percurso deste Papa, até pelo nome que escolheu, vai buscar o nome seguinte a Leão XIII. Leão XIII é o Papa da encíclica Rerum Novarum de 1891, que de alguma forma é o documento que funda a doutrina social da Igreja. É uma encíclica... É o Papa que faz a passagem do século XIX para o século XX. Ao século XX, e é uma encíclica que fala de problemas que, obviamente, ou quase 150 anos depois, têm toda a atualidade. A questão das condições dignas no trabalho, de salários justos, tem outras encíclicas em que fala, obviamente, de... Ok, então, vemos aqui os comentadores a falar sobre a escolha do nome, Leão XIV. Habitualmente a escolha do nome de um Papa é um sinal do tipo de pontificado que ele pretende trazer e, portanto, naturalmente fazemos a associação a Leão XIII, que, pelas palavras aqui deste comentador, seria quase um guerreiro da justiça social, não é? Portanto, alguém muito progressista, muito ligado aqui às causas sociais. Mas será que é mesmo assim? Eu vou-vos convidar a ver aqui comigo a encíclica que ele efetivamente estava a falar. A encíclica Rerum Novarum, efetivamente escrita pelo Papa Leão XIII. E eu vou-vos mostrar aqui algumas partes que eu achei particularmente interessantes. Vamos então ver. Portanto, chamando aqui a atenção para este início deste parágrafo 3. Os socialistas, para curar este mal, instigam nos pobres o ódio invejoso contra os que possuem e pretendem que toda a propriedade de bens particulares deve ser suprimida, que os bens de um indivíduo qualquer devem ser comuns a todos e que a sua administração deve voltar para os municípios ou para o Estado. Mas semelhante teoria, longe de ser capaz de pôr em termo ao conflito, prejudicaria o operário se fosse posta em prática. Pelo contrário, é sumamente injusta por violar os direitos legítimos dos proprietários, viciar as funções do Estado e tender para a subversão completa do edifício social. E depois vemos aqui no capítulo 5. Mas, e isto parece ainda mais grave, o remédio proposto está em oposição flagrante com a justiça, porque a propriedade particular e pessoal é, para o homem, de direito natural. Portanto, baseado nestas citações, eu poderia ir para uma televisão, apresentava estas citações e dizia, estão a ver, Leão XIII era um homem do capital, um capitalista contra as causas sociais e, portanto, claramente vamos ter um Papa aqui que irá seguir esta linha e então será um completo desacordo com Francisco. Mas eu estaria a ser muito incorreto e a fazer uma análise completamente enviesada porque estaria eventualmente a perseguir uma narrativa que eu quero promulgar. Tal como a comunicação social também o faz todos os dias. E este é o ponto principal que eu queria também passar. Já muito se tem falado nas televisões sobre o novo Papa, mas a verdade é que nós temos muito pouca informação. E assim como eu sei que a malta que segue aqui o canal é muito crítica daquilo que é passado na televisão tradicional e na comunicação social, eu também vos
recomendava estarem muito atentos e fazerem esta pesquisa, esta verificação daquilo que também é dito sobre questões religiosas e em particular da Igreja Católica, porque não é de todo para promover a Igreja ou para apresentá-la na melhor luz que a comunicação social costuma dar notícias sobre a Igreja Católica. Como já venho a trazer neste canal, várias notícias que são, enfim, ligadas ao cristianismo, mas que não são nenhum escândalo, nem atrasem numa luz negativa, muito pelo contrário, são questões de perseguição aos próprios cristãos, enfim, achados arqueológicos que potenciam a narrativa dos evangelhos ou daquilo que acreditamos. Isso é tudo esquecido, nada disto é reportado. No entanto, se houver algum escândalo, se houver alguma questão errada, com certeza fará entrada de jornais e será a primeira página, a primeira notícia em todos os órgãos de comunicação social. Portanto, em primeiro lugar, ter este pensamento crítico relativamente àquilo que é dito na televisão. Por fim, e dando aqui, enfim, os meus 2 cêntimos de opinião sobre este cardeal, o cardeal Robert Francis, que agora é então o Papa Leão XIV. Em primeiro lugar, nós temos realmente muito pouca informação. Este cardeal era muito reservado, era e para já ainda é, um cardeal muito reservado, não muito dado a grandes manifestações públicas, a grandes comunicações a redes sociais, e portanto não temos ainda muita informação sobre a posição dele em temas mais fraturantes dentro da Igreja. No entanto, sabemos que ele foi apontado para o dicastério dos bispos pelo Papa Francisco, que era próximo dele, que partilhava as suas visões para a Igreja, em particular a questão sinodal, e ele próprio referenciou isso no primeiro discurso que fez quando veio à varanda na Basílica de São Pedro. No entanto, nós estamos a falar de alguém que tem uma formação em direito canónico, fez parte da ordem dos agostinianos, portanto, uma ordem com um sentido de tradição e de conservadorismo um pouco mais firme. E depois temos 2 sinais claros. Por um lado, a roupa que ele trouxe vestida, portanto, ao contrário de Francisco, ele decidiu usar o traje mais tradicional, o traje que sempre foi utilizado pelos papas ao saírem pela primeira vez na varanda. E por outro, a escolha do nome. Eu acho que se o papado deste novo Papa fosse a intenção dele ser um mero seguimento de Francisco, porque não escolher Francisco II, tal como João Paulo II fez essa questão ao escolher João Paulo II, em homenagem a João Paulo I, portanto, a demonstrar um seguimento daquilo que iria ser o seu papado. E, no entanto, aqui o Papa Leão XIV não o fez, pelo contrário, escolheu o nome de alguém um pouco mais conservador, mais tradicional, muito embora sempre focado nesta tal doutrina social da Igreja, sem dúvida nenhuma, mas com este diálogo com o mundo moderno sempre baseado e alicerçado na tradição cristã e na tradição da Igreja. E, portanto, eu penso que será isto que vamos ter. Nós iremos ter, por um lado, uma continuidade da atitude mais pastoral do Papa Francisco, portanto, uma atitude de proximidade com as pessoas, de contacto, de espírito missionário. Portanto, todas essas características penso que irão permanecer. No entanto, ao mesmo tempo, parece-me que ele será mais reservado, portanto, menos dado enfim, a saídas improvisadas que por vezes corriam bastante mal ao Papa Francisco. Portanto, mais cuidadoso na linguagem que usa, mais concreto a nível doutrinal,
E, portanto, eu acho que é uma junção bastante positiva. Penso que será o facto também de ter sido eleito logo ao segundo dia, demonstra que era um Papa, era uma escolha algo consensual entre as diferentes vertentes da Igreja, entre os diferentes cardeais. Portanto, digamos que ninguém estava muito contra ele, por assim dizer, ou seja, não havia um grande número de pessoas propriamente contra ele, porque senão, muito provavelmente, a votação duraria mais algum tempo. Por isso, parece-me que tudo isto são sinais relativamente positivos e, portanto, a partir de agora resta-nos, enfim, rezar por este Papa, rezar pelo seu papado e para que ele consiga efetivamente guiar a Igreja eh, para incluirmos cada vez mais pessoas, trazer a mensagem do Evangelho a cada vez mais pessoas e que realmente seja um pontificado longo e de sucesso. Da minha parte é isto. Espero que tenham gostado deste vídeo. Um santo dia para todos e até ao próximo vídeo.